culto de celebração do primeiro ano do Ministério de Atitude. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Palavra do reverendo José Batista, da Igreja Presbiteriana. Eu quero agradecer pelo convite, que me foi dada a responsabilidade de um ano de aniversário. Eu até estava pensando, né? Aí eu lembrei de um funeral que eu fiz. Aí fiz esse funeral, mas foi verdade, gente. O cara chegou e disse: ei, pastor, mas o senhor falou bonito. No meu enterro, eu quero que o senhor pregue. E tá, eu falei: rapaz, é difícil agendar, mas eu vou tentar me agendar. Eu quero ser convidado para aniversário, né? Casamento, mas funeral, primeira vez que eu recebi um convite para pregar no funeral do cara. E quando ele morreu, eu quero ver se eu estou lá para não fazer uma desfeita com ele. Deixa eu tirar o microfone aqui, para que a gente possa falar mais à vontade. Gente, eu vou ser tão rápido na minha palavra, então eu pedi um favor para vocês, que você não saísse do seu lugar, e prestasse muita atenção aqui, porque é tão rápido, piscou, já passou. E eu orei muito para estar trazendo essa palavra. Quando o Márcio me convidou para estar falando, eu pensei o que falar, a responsabilidade é grande, ainda mais já me dando um versículo, o assunto sobre ressurreição. Então abra a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 13, versículo 30. Atos 13, versículo 30. Quem trouxe a Bíblia, diga amém. Quem não trouxe, dá 3 pulinhos para cima assim. Cadê a Bíblia? Ô, crente, uai. Gente, tem uma Bíblia para vender, e pior que ela vende muito para jovem. Aí a Bíblia é canivete, ela é pequenininha, o povo gosta de comprar aquela Bíblia, então compra. Provavelmente para colocar no bolso aí, para esconder, mas traga a Bíblia, é importante. Mas, é porque está chovendo, né? Tá certo, a chuva. Bom, desculpe, é a chuva. Atos capítulo 13, versículo 30. Mas Deus o ressuscitou. Vamos lá de novo? Mas Deus ressuscitou. Isso, só gente bonita, linda, vamos lá? Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Os meninos que querem casar, vamos lá? Mas Deus ressuscitou dentre os mortos. Todo mundo, vamos lá, gente? Mas Deus ressuscitou dentre os mortos. Pai, nós pedimos ao Senhor que venha falar aos nossos corações. Nós estamos aqui nessa noite, porque cremos que o Teu Espírito está aqui, cremos que o Teu Espírito Santo está dentro de nós. Por isso nós pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações, que possamos entender e compreender a Tua palavra. Sabe, Pai, muitas vezes nós temos ouvido tantas coisas, e que até mesmo essas coisas não nos edificam. Por isso nós pedimos ao Senhor que e infelizmente muitas vezes damos atenção para esse tipo de coisa, mas não damos tanta atenção como deveríamos dar à Tua palavra, que nos edifica. Por isso nós pedimos ao Senhor, fale aos nossos corações, e é em nome de Jesus que oramos, amém. Gente, dói quando olhamos para as pessoas que perderam entes queridos, em tragédias inesperadas. Dói quando nós vimos algumas pessoas morrerem de uma forma tão cruel. Por exemplo, eu vi uma reportagem de um pai que enterrou a sua esposa e os seus 2 filhos num desmoronamento de terra. E ele saiu da sua casa, estava trabalhando, e então aquele desmoronamento acabou e destruindo toda a sua família. E ele dizia no seu funeral, ou no funeral da sua família, onde teve que enterrar os filhos e a esposa, dizendo que era tão ruim, que quando ele voltava para casa, e sempre os filhos vinham receber o pai, e agora não existe mais esses filhos. Não é fácil ficar de um lado de um caixão, em que uma filha velando a mãe, e essa filha não conversava com a mãe quando ela estava viva, quase um ano dentro da mesma casa, e ela não conversava com essa filha, com essa mãe, e a mãe repentinamente morre. Eu estava nesse funeral, em que a mãe abraçava o caixão,
querendo abraçar a mãe, aquele corpo que estava ali naquele caixão, e ela dizia desesperadamente: mãe, me perdoe, mãe, mãe, fala comigo, mãe, me ouça, mãe, desesperadamente. Não é fácil, não é fácil, sabe, não é fácil, ainda mais quando somos nós que perdemos entes queridos. A dor é terrível, a dor é inexplicável, é um buraco que fica, a saudade, um vazio enorme na alma. Eu não sei se tem alguém aqui nessa noite que já perdeu um ente querido, um pai, uma mãe, um irmão, um filho. Se você perdeu, você sabe do que eu estou falando. E o pior de tudo é quando nós levamos o nosso ente querido para o cemitério. E naquele caixão, quando você enterra e vai para casa, aí a dor é maior. Porque você está na sua casa e você acha que alguém vai entrar pela porta da sala, como ele sempre entrava, e você sabe que ele nunca mais vai entrar por aquela porta. No momento do almoço, no momento da refeição, onde o lugar dele era ali, o prato está ali, mas você sabe que nunca mais ele vai sentar naquela cadeira. Dói. Infelizmente isso acontece. Infelizmente parece que a morte parece assim um sentimento de perca. Um sentimento de perca inexplicável. Interessante que na época de Jesus não foi diferente. Na época de Jesus, quando ele morreu, embora ele havia falado, embora ele havia dito que iria ressuscitar para os seus discípulos, mas quando Jesus morreu, da mesma forma, esse sentimento de tristeza entrou no coração dos seus discípulos, entrou no coração daquelas mulheres. Interessante que Jesus, na ceia, em que ele participou ali com os seus discípulos, ele havia dito que ele iria morrer, mas ele iria ressuscitar. Jesus, quando ele disse que iria preparar um lugar para os seus discípulos, ele havia falado da ressurreição. Sabemos que não foi fácil Cristo passar pelo sofrimento até a morte. Não foi fácil. Interessante que em João, no capítulo 1, versículo 11, diz que ele veio para o que era seu, e os seus não os receberam. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ao ser entregue pelo seu discípulo Judas, onde Judas chegou para Jesus e deu um beijo em Jesus, e naquele momento teve o início cruel, triste, da morte de Jesus. Naquela assembleia, imagine aqui, gente, vamos imaginar essa situação. Naquela assembleia forjada, com cartas marcadas, ali estavam todos, diante dos anciãos, dos principais sacerdotes, os escribas, todos conduziram ao sinédrio. A corja estava toda reunida para crucificar, para condenar Jesus naquela assembleia. O povo do julgamento podia escolher Barrabás e Jesus, mas eles disseram: solte Barrabás e crucifica o Jesus. Talvez naquela multidão que estava dizendo para crucificar Jesus, talvez naquela multidão estava ali, talvez, pessoas que foram curadas por Jesus, mas eles queriam a condenação, e veio a condenação, a morte numa cruz. A morte de cruz era só